Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso estudo bíblico. Vamos estudar Mateus capítulo 19, do verso 1 até o verso 12. Importante lembrarmos o que já tem sido dito. O capítulo 18 constitui um dos 5 discursos presentes no Evangelho de Mateus. É o quarto discurso. E finaliza-se no verso 1 do capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, então essa expressão, concluindo Jesus estas palavras, aparece desse jeito, ou de forma similar, no final dos 5 discursos. O primeiro, capítulos 5, 6 e 7, está lá no final do capítulo 7. O segundo, capítulo 10, está lá no capítulo 11, verso 1. O terceiro discurso, no capítulo 13, está lá no verso 52 ou 53. E o quarto, capítulo 18, verso 19 verso 1 do capítulo 19. E o quinto discurso, capítulos 24 e 25, e está lá no capítulo 26, verso 1, essa expressão que encerra os 5 discursos presentes no Evangelho de Mateus. Bem, em seguida a essa conclusão do discurso presente no capítulo 18, a parte B do verso 1 diz: deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Bem, esse trecho que nós vamos estudar, ele está inserido num bloco que começou no capítulo 16, verso 21, que é a caminhada de Jesus para Jerusalém. A entrega, tomar a cruz, ir, se entregar. E que nos capítulos 19 e 20 nós encontramos a viagem propriamente dita, a saída da Galileia e a entrada no território da Judéia, além do Jordão. É muito provável que essa caminhada vai ser feita pela Pérea e não por Samaria. Verso 2: seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Então nós temos o movimento de viagem para Jerusalém, a multidão que o segue e as atividades que ele vai realizando à medida que caminha, curando aqueles que vão vindo até ele. E aí o verso 3, a gente tem o início das temáticas que são abordadas nesses dois capítulos, 19 e 20. Os capítulos 19 e 20 têm como temática principal a discussão sobre as questões familiares, a relação do homem como senhor da casa, senhor do oikos, o senhor da família, e a sua relação com a esposa, com os filhos, com o ganhar dinheiro, com os escravos. Então, os episódios, as narrativas que vão sendo apresentadas nos capítulos 19 e 20 tratam, na sua maioria, desta relação do masculino, do homem, do macho, na relação com os demais membros da família da qual ele é o senhor absoluto. Tanto na cultura judaica quanto na cultura greco-romana, o homem, o masculino, exerce o domínio sobre a sua família, e todos que pertencem à sua família estão sob o seu domínio. Muitas vezes ele tem a palavra de vida e a palavra de morte. Então, vai ser tratado nesses dois capítulos esta relação do homem com os membros da família, com as questões familiares, como, por exemplo, o ganhar dinheiro. E a proposta do Evangelho de Jesus é um desafio a essa estrutura presente, tanto no judaísmo quanto no mundo greco-romano, do domínio absoluto do homem sobre os demais membros da sua família. Essa relação patriarcal, dominante, senhorio, do senhor sobre todos. Todos servem a ele, o homem, o senhor da casa. Então, é esta relação, é este comportamento social da época que é colocado em xeque nessas narrativas, nesse trecho do 19 e 20. Propõe-se uma alternativa
a esta sociedade patriarcal, uma alternativa do reino de Deus. Como que no reino de Deus esses indivíduos se relacionam, principalmente como o homem deve relacionar-se nesta relação com os membros da família e com a sua posição social em relação aos escravos e o ganhar dinheiro. Então a primeira questão que aparece nesses capítulos 19 e 20 é tratando-se da relação do homem, do senhor, né, com a esposa. Né? Numa sociedade onde o homem exerce o domínio sobre a mulher, ela é subjugada, ela é uma quase escrava do homem, ele tem o poder de fazer o que quiser, o poder absoluto sobre ela. É esta relação que é colocada em pauta aqui para discussão. E o Evangelho apresenta essa alternativa que não é nova. Né? O Evangelho, Jesus vai evocar o princípio. Né? No princípio não era assim. Né? No princípio não havia essa relação de dominação do homem sobre a mulher. Deus os criou macho e fêmea no mesmo dia, como diz a primeira narrativa da criação, no capítulo 1, versos 26 e diante, para que eles dominassem a terra e todas as coisas que havia e se tornassem os dois uma só carne. Né? A expressão tornar-se os dois uma só carne revela uma solidariedade, uma igualdade entre o macho e a fêmea, e não um domínio sobre o homem e a mulher. Então é isso que é evocado. No princípio, a ideia primária de Deus é que os dois fossem uma só carne, que os dois fossem solidários, que os dois fossem parceiros, sócios, e não a dominação de um sobre o outro. Essa é a ideia primária, ideia lá do Gênesis da criação, que Jesus vai evocar aqui, que a vontade de Deus é que os dois sejam uma só carne. Sendo uma só carne, os dois são iguais, não há domínio de um sobre o outro. Então essa questão começa a ser discutida a partir da pergunta que os fariseus, ao se aproximarem de Jesus, fazem. Né? Vieram a ele, verso 3, alguns fariseus e o experimentavam. Né? O verbo experimentar aqui é bem assim, simples, né? Bem ameno. Né? Na realidade, eles estavam tentando. É a mesma palavra que aparece no capítulo 4, quando o diabo se aproxima de Jesus para o tentar. Né? A ideia do evangelista é que os fariseus são representantes do diabo, eles são instrumentos do diabo, eles agem como o diabo. Assim como o diabo se aproximava de Jesus para o tentar, assim os fariseus também se aproximam de Jesus para o tentar. E essa tentação é feita pela seguinte pergunta: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É importante observar que a pergunta, a ênfase, o tom está na expressão por qualquer motivo. A primeira parte da pergunta, o marido repudiar a mulher, era lícito dentro da lei de Moisés, a partir da interpretação que eles faziam de Deuteronômio capítulo 24, verso 1. Né? Observem que a discussão não está sendo criada ou gerada a partir da questão pode-se ou não pode-se repudiar a mulher. O homem, como senhor absoluto da casa, pode ou não pode repudiar a mulher? A questão não é essa, isso já era ponto pacífico. Para eles, podia, para eles isso era algo já definido. A questão era se poderia fazê-lo por qualquer motivo. Então, a tônica da pergunta está na expressão por qualquer motivo. E aí havia, na época de Jesus, duas escolas rabínicas, né? Hillel, né, que achava que poderia por qualquer motivo, e Chamel,
Shammai, ou melhor, a escola de Shammai é que fazia algumas restrições, mas o Hillel era bem taxativa a sua escola. Então havia essas duas correntes interpretativas rabínicas ou judaica, né? O movimento rabínico ainda nem tinha iniciado nos dias de Jesus. Então a questão era, pode ou não pode por qualquer motivo? Se pode por qualquer motivo, reassume o valor, a importância, o papel do homem como senhor absoluto. Se o homem é o senhor absoluto da casa, então ele pode por qualquer motivo mandar a mulher embora. Como diz lá no capítulo 24 de Deuteronômio, se achar alguma coisa indecente nela, você cismou, por razões adversas, simples, banais, ele como senhor absoluto poderia fazer isso. Então o que está em jogo é esse papel do homem numa família, numa sociedade cujas famílias são patriarcais e o homem tem o domínio absoluto. O que está em jogo é isso. E aí a proposta do Evangelho, ou a proposta alternativa do Evangelho, é que esta sociedade em que o homem tem poder absoluto de morte, de vida, de mandar embora, de repudiar a mulher por qualquer motivo, é que está sendo colocado em xeque. No reino de Deus, isso não tem lugar. Não há lugar para um homem com esse poder absoluto e tratar a mulher desta maneira no reino de Deus. Então é importante deixar claro que a pergunta dos fariseus realça aquilo que era ponto pacífico. O homem poderia repudiar a mulher, era ponto pacífico, não se discutia isso. O que se discutia eram as razões pelas quais ele faria isso, por qualquer motivo ou por um motivo mais grave ou sério. Isso é que está em discussão. E a proposta evangélica é que ele não deve fazer de forma nenhuma, ele vai abrir uma exceção ali mais na frente, mas a princípio que o homem não tenha esse poder absoluto de repudiar a mulher por qualquer motivo. E que ele então, participando no reino de Deus, ele entenda que a mulher é com ele uma só carne, ele não é o senhor dela, mas ele é uma só carne com ela. Então o que está em jogo é essa forma de se relacionar entre o casal. O homem se relacionando com a mulher numa estrutura, numa relação de igualdade e não de senhorio. Se ele está numa relação de igualdade, então ele não tem esse poder de mandá-la embora por qualquer motivo ou repudiá-la por qualquer motivo. A estrutura da época, a sociedade, tanto grega quanto romana e a sociedade judaica, permitia essas questões, dava ao homem esse poder absoluto. Então é na comunidade de Jesus, na comunidade evangélica, no movimento evangélico que vai se questionar essa estrutura patriarcal absoluta que o homem tinha. Então a tônica da pergunta é essa: por qualquer motivo pode-se fazer isso? E aí o verso 4 diz: então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que dizia: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Bem, a princípio Jesus questiona os fariseus, colocando-os numa posição delicada, perguntando se eles não leram. Vocês não leram as Escrituras? Vocês não leem? Ou seja, como eles, sendo a elite, a liderança religiosa, aqueles que têm o domínio do saber das Escrituras e que devem educar o povo, como eles não leram? Então já é uma confrontação, uma provocação, dizendo que eles não leram coisa nenhuma, eles não entendem as Escrituras. E aí ele cita, a princípio, o capítulo 1 do Gênesis, que Deus os fez macho e fêmea, homem e mulher. Criou, pois, o Senhor Deus, o homem, o ser humano. 2 pontos. Macho e fêmea os criou. Então, colocando ali numa relação de igualdade. Os criou macho e fêmea. Ponto. Nem mais nem menos, macho e fêmea os criou. Capítulo 1, a partir do verso 26. Aí no verso 5 ele cita a segunda narrativa da criação no capítulo 2, na parte em que, lá no final do capítulo 2, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então a questão que se coloca é que, primeiro, é o rompimento com esse patriarcado do pai. O filho não vai continuar subjugado ao pai.
Ele vai romper a relação com o pai e vai formar a sua família. Isso não era a realidade nos dias de Jesus, tanto na cultura greco-romana quanto na cultura judaica. O filho continuava na dependência do pai. O pai continuava sendo o senhor absoluto da família em relação à sua esposa, em relação ao filho. Se o filho adquirisse esposa, ambos estariam sob o domínio do pai. O pai mantinha esse poder absoluto. O senhor da casa era o senhor absoluto de todos, mulher, filhos e escravos. Então a proposta aqui é, primeiro, romper. O filho rompe. O filho rompe com o poder patriarcal do pai quando ele adquire um casamento. E ao fazer isso, ele se une a uma mulher, tornando-se uma só carne com ela. E é esse a grande ênfase que não podemos deixar passar. Ao tornar uma só carne com ela, não há uma relação de hierarquia e dependência um do outro. Se os dois se tornam uma só carne, se é uma carne, como é que essa uma carne vai ser dividida entre parte vai ser senhor da outra parte? A ideia não é essa. A ideia é que, ao se tornarem uma só carne, haja uma igualdade, uma solidariedade, uma conformidade, uma relação igualitária entre ambos. E é isso que Jesus advoga. Ou seja, que os dois se tornem uma só carne numa relação igualitária, combatendo a estrutura patriarcal da época em que não é uma só carne, não era uma só carne. O senhor, o marido, o homem, era o senhor absoluto de todos. Ele era a única carne e todos o serviam. E é essa relação que está sendo colocada em xeque na nova comunidade cristã. É isso que se propõe. Verso 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Ou seja, quando que há a relação de senhor e subjugado? Quando há dois. Ou seja, na relação entre dois, há senhor e servo. Maior, menor. O que domina e o dominado. Aquele que manda e o que obedece. Então, enquanto há dois, bem, então um vai ser o senhor do outro. Mas a ideia é que não sejam mais dois, seja um só. Ao serem um só, não há uma relação de dominação, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, se Deus pegou os dois e fez uma só carne, o homem procura separar essa uma só carne em duas carnes, em dois seres, para que possa um dominar sobre o outro. Então, você tem um primeiro aspecto aqui, do que o que Deus já juntou, não separe o homem. No primeiro aspecto, está falando da relação de senhor e servo, em que o homem exercia a função de senhor e a mulher de servo. Então, ele está dizendo que se Deus a juntou numa carne só, ninguém pode separar. Ou seja, ninguém pode separar para um dominar o outro. Então, esse é o primeiro aspecto do o que Deus ajuntou, ninguém separe. Ou seja, qual é o primeiro aspecto? É que não haja senhorio de nenhum sobre o outro, porque são uma carne só. O segundo aspecto é a questão do divórcio, da separação. Mas estamos aqui no primeiro aspecto. Espero que tenha ficado claro que o que Deus ajuntou não separe o homem está se relacionando a Deus ajuntou, tornando os dois uma só carne. Vem o homem e separa aquilo que é uma só carne em duas carnes, em dois seres, dois indivíduos, para que um domine sobre o outro. E é justamente isso que está sendo combatido. Essa situação patriarcal do domínio do homem sobre a mulher. E ao dominar o homem sobre a mulher, ele podia mandar embora por qualquer motivo. E é isso que está sendo questionado, é isso que está sendo reivindicado por Jesus, que não é assim, não é essa a vontade de Deus. No princípio, não era essa a vontade de Deus, que os dois permanecessem uma carne só
e assim não haveria domínio de um sobre o outro. Não havendo domínio de um sobre o outro, automaticamente esse que domina não poderia repudiar a mulher por motivo banal ou por qualquer motivo, ou por motivo nenhum. Continuando. Replicaram-lhe, né, os fariseus replicam: por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Claramente, estão tentando Jesus, colocando ele em confronto com Moisés. Ou seja, se Moisés permitiu, se Moisés autorizou, por que você está dizendo o contrário, que não pode? E aí Jesus vai responder a eles, mostrando que eles estão interpretando errado Moisés. Bem, isso ele já deixou claro lá no Sermão da Montanha, nos capítulos 5. Como ele disse: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Nessa expressão ele já deixou claro que vocês ouviram e interpretaram errado, e agora eu estou falando e dando a vocês a interpretação certa. Então ele já questionou essa questão da má interpretação deles acerca do que foi dito. Mais uma vez aqui, Moisés autorizou, mandou, né? E aí Jesus responde: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Ou seja, então Jesus está falando para eles que não é um mandamento, mas é uma permissão. É uma concessão, né? Não é um mandamento, é uma concessão. E por que essa interpretação concessiva? Por que ele abre um parêntese? Por que ele abre uma exceção à regra? Ele abre uma exceção à regra por causa da dureza do vosso coração. Então, ao falar isso, ele não está apenas remontando à época de Moisés, à sociedade de Moisés, mas também a época desses fariseus. Porque quando ele diz, por causa da dureza do vosso coração, ou seja, ele não diz por causa da dureza do coração deles, daqueles que viveram na época de Moisés, na época que Moisés permitiu. Mas ele está dizendo, por causa do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Então, ele está apontando que os fariseus têm um coração duro. E esse coração duro os impede de entender o propósito de Deus, que envolve uma relação familiar, conjugal, onde os dois são uma carne só. E sendo uma carne só, não há como um dominar o outro. Se esse primeiro ponto for resolvido, se eles com seus corações que estavam duros se converterem à palavra de Deus e entenderem o chamado do Senhor, para que os dois sejam uma carne só, já resolveu o problema do divórcio, já resolveu o problema do repúdio, já resolveu o problema da dominação. Ou seja, ao entenderem que são uma carne só, não há domínio de um sobre o outro, automaticamente não há ninguém mandando ninguém embora. Então, a permissão de Moisés, essa interpretação que Jesus dá a eles, corrige a interpretação equivocada deles, é uma permissão por causa de uma circunstância, por causa de uma situação que foge à regra, a capacidade de interpretação que adequa a certas realidades. E é isso que ele está apresentando. Mas o princípio, a vontade primeira de Deus não era essa, e é o que ele está nos mostrando. Verso 9. Como ele diz: entretanto não foi assim desde o princípio. Verso 9. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Bem, é importante observar que a tônica está no homem. É ao homem que é dito: pode ou não pode repudiar por qualquer motivo. Apesar de, segundo Joséfo e outros autores gregos também, a mulher poderia pedir o divórcio, e alguns autores vão questionar que isso era mais comum nas sociedades gregas e romanas, e na judaica era muito incomum. Mas há essa possibilidade. Mas a questão aqui é trabalhada em cima
do homem, do macho, do senhor da casa na época. É a ele que está sendo questionado, é ele que está sendo colocado em xeque para não fazer esse repúdio, ainda mais por qualquer motivo. Aí o verso 9 volta a bater na tecla do homem. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, ou seja, então está falando do homem. O homem é o alvo do ensino. Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar, quem casar? Ele que a repudiou. E casar com outra, ele que repudiou, comete adultério. Então a questão é um freio, a questão é para regulamentar. É muito provável que a coisa estava desregrada. Os homens, com seu poder patriarcal absoluto, estavam repudiando suas esposas por qualquer motivo, uma atrás da outra, e a sociedade estava confusa e descontrolada. O que se procura aqui é estabelecer uma normatização para que isso não seja feito de modo qualquer e vulgar, e ele abre aqui uma exceção, né, para que possa ser feito dentro desta exceção. E se o homem, o senhor da família, fizer isso fora dessa exceção, ele, ao casar com outra, comete adultério. Então é sempre importante observar que no texto o foco está no homem que repudia, no homem que manda a esposa embora. Este, ao casar com outra, comete adultério. Então se estabelece aqui uma exceção à regra. Se lermos, por exemplo, Marcos capítulo 10, né, que trata do assunto também, de lá que Mateus certamente tirou o texto, lá não existe exceção à regra, lá é absolutamente taxativo, não pode de jeito nenhum. Na comunidade mateana, permite-se uma situação onde há uma exceção à regra. Essa exceção à regra já foi verificada no capítulo 1, verso 19, se não estou enganado, com José. José também, estando noivo de Maria, e noivado já era casamento, embora não coabitasse, não tivesse relações sexuais, não morasse junto no mesmo quarto, mas já era um casamento estabelecido e atestado, que só poderia ser desfeito esse noivado por razões semelhantes ao do casamento. Ou seja, o noivado estava no nível do casamento para compromisso assumido. E ali, no capítulo 1 do livro de Mateus, José tem uma autorização, uma possibilidade, uma exceção à regra. Ele pode revogar o casamento, repudiar Maria, cancelar o casamento e divorciar daquele noivado por uma razão que é justa, ou seja, ela está grávida e o filho não é dele, ou seja, por adultério, por traição, ele pode deixar Maria sem problemas nenhum para ele. Então, essa exceção à regra já apareceu como possibilidade no capítulo 1, no caso de José e Maria. Continuando, verso 10. Disseram-lhe os discípulos. Então agora a questão sai dos fariseus e vai para os discípulos. Os fariseus encerraram ali, envergonhados com a resposta de Jesus, volta-se agora ao ensino para os discípulos. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativa à sua mulher, não convém casar. Então apresenta-se aí os discípulos aquela alternativa do celibato. Ou seja, então, se é assim, é melhor, convém que vive solteiro ou divorciado, no caso, se repudiou a mulher por razões de adultério, então não convém que o homem case de novo, como está dizendo ali, ou se ele é solteiro, que não case de novo. Então essa é a proposta, e era muito comum essa proposta naqueles dias. O próprio Jesus, João Batista, Paulo também vai dar essa orientação sobre manter-se celibatário para realizar o serviço do Senhor com mais
facilidade, desprendimento. Então, a sugestão dos discípulos é que, ou seja, então, que ninguém case, que todos vivam solteiros ou divorciados apenas. E aí, Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, a proposta é que então, todos os discípulos sejam celibatários. Mas aí Jesus então corrige dizendo: olha, nem todos são chamados para isso, nem todos conseguem viver desta maneira, nem todos estão aptos para uma vida celibatária, mas apenas aqueles a quem é dado, aqueles que são chamados, vocacionados, né? Ou dado devido às circunstâncias também sociais, como ele vai dizer aqui no verso 12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais. Então você tem aí o celibatário, o eunuco de nascença, aquele que nasceu com alguma deformidade, com alguma deficiência, então ele vai viver celibatário por questões de nascimento, por questões físicas, por ter nascido assim. E a outra possibilidade é quando os homens os fazem, ou seja, havia aquela situação onde os escravos muitas vezes eram castrados e aí se tornavam eunucos pelas mãos dos homens. Então, há eunucos de nascença, aqueles que nascem, né, por natureza celibatários. Há outros a quem os homens fizeram tais, né, como os escravos, que são castrados. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Ou seja, então, há um terceiro grupo que se faz celibatário voluntariamente. Ele não é feito por ser um escravo castrado, ele não é feito porque nasceu com alguma deformidade ou deficiência, mas ele é por opção. E entre essa opção estaria aquele que divorcia da mulher que cometeu adultério, e está aquele solteiro que deseja viver uma vida celibatária. A questão colocada é: quem é apto para admitir, quem é apto para viver assim, que viva. Então, a inclinação, a preferência é que viva assim, mas apenas aquele que é apto, né? Como Paulo também vai ensinar o celibato, mas também vai fazer essa advertência dizendo que nem todos estão aptos para viver o celibato. E para viver em brasas, né, ele diz, então é melhor casar do que viver em brasas, né, com problemas de dificuldade de se controlar sexualmente. Bem, então, o assunto primário gira em torno da relação patriarcal da época, o domínio do homem sobre a mulher, que é questionado aqui, que os dois se sejam uma só carne, logo não haja dois, não havendo dois, não há domínio de um sobre o outro. E se eles que têm o coração duro entenderem que são uma só carne com a sua esposa, então não vai haver o repúdio por qualquer motivo. E se houver, pela questão da traição, ele é convidado, se for apto e admitir, a viver uma vida celibatária. Que o Senhor nos ajude a compreender, né, a sua palavra. Um abraço.